Olá, professora. Aqui é o Bruno, eu tô com o Guido e a gente vai apresentar a nossa atividade prática 3, né? Nosso analisador semântico, É, começando pelo leitor de tokens. sim, primeiro apresentando aqui as mudanças no nosso leitor de tokens. Nós criamos uma série de array lists e também aqui essa variável booleana, que eles têm a função de auxiliar o nosso analisador semântico com informações que ele venha precisar. As primeiras coisas que nós temos aqui, no caso, temos aqui o nosso array list de vard e tipo vard. Essas daqui são o nosso nome da variável declarada e o tipo da variável declarada. Eles ficam salvos num token de mesmo tamanho, mais para frente mostrado como eles são salvos. Temos aqui uma lista com todas as variáveis que foram mencionadas na execução do programa. Uma lista com os números inteiros, números reais. E aqui na parte de atribuição nós temos essa booleana que serve de auxiliar para o programa saber quando tem uma atribuição sendo executada. E também aqui nós temos a variável, o tipo da variável de atribuição que está recebendo a atribuição, o valor da fórmula matemática da atribuição e o nome da variável que está recebendo a atribuição. Aqui é a próxima parte da apresentação. Calma que o código está bem cheio, né? Aqui nós estamos inicializando todos os nossos valores, né? Criando arrays vazios e deixando algumas variáveis booleanas como falsas. Aqui dentro do match-all, que na nossa função, como a gente mostrou no analisador o sintático da última apresentação, o match-all ele checa primeiramente se é uma atribuição que está sendo executada, é para isso que serve a booleana. Se for uma atribuição, ele vai passar aqui por todas as variáveis declaradas que a gente tem e vai ver se o primeiro valor aqui na nossa lista de comandos é igual a uma das variáveis declaradas. Se for, quer dizer que essa é a nossa variável que está recebendo a atribuição. Nesse caso, então, ele vai vir aqui, checar se é do tipo inteiro, vendo aqui no valor da nossa variável declarada, no nosso tipo da variável declarada, né? Se for inteiro, ele vai salvar aqui no tipo do atributo um número inteiro. Se for real, ele salva o tipo que está recebendo a atribuição, número real. Aqui por fim ele salva aqui o nome da nossa variável que está recebendo a atribuição. E aqui ele tem essa variável auxiliar type igual a zero, que serve basicamente para checar o formato que está a nossa operação matemática, porque na nossa atribuição, né, nós temos a variável, dois pontos igual, e a operação matemática. Então ele basicamente vai fazer uma checagem passando por toda a nossa operação matemática, e se tiver algum número que seja aqui, ó, se tiver uma variável dentro, ele vai procurar por essa variável dentro das nossas variáveis declaradas, aqui comparando com a variável declarada com o nosso variável atual. Se for, ele vai procurar para ver se é inteiro ou real. Se for inteiro, quer dizer que a operação atualmente é um inteiro. Se for real, quer dizer que a operação atualmente é real, ele dá igual a 2. E ele vai dar uma quebrada aqui nessa busca pelo tipo da variável. Ele vai fazendo esse teste aqui até ele descobrir se tem algum número ou uma variável aqui dentro. E, bom, enfim, se nenhum desses daqui der certo, quer dizer, depois que tudo isso for executado aqui, ele vai fazer a checagem por números. Esse daqui é só para variáveis. Aqui embaixo, se o tipo for diferente de 2, significa que a variável ela não é significa que a operação matemática ela não é um real, então ainda há uma possibilidade de ser outra coisa, né? Porque se tiver um número inteiro e um real, a operação é real, não importa o inteiro. Não é que nem o C na nossa linguagem. Então ele checa aqui se o atual for um número inteiro ou um número real, ele vai salvar aqui no tipo e tal, enfim, isso tudo dentro do loop. É basicamente isso. Aí depois ele checa se o tipo for igual a 1, ele adiciona no nosso tipo um inteiro, se for igual a 2, ele adiciona um real. E ele fala que a atribuição é igual a falsa. Enfim, essa é a parte de atribuição. Agora a próxima parte. Nosso variáveis executadas, que são as variáveis mencionadas na execução. Isso daqui é como ele pega, basicamente. Sempre que ele tiver... Acho que isso daqui ainda está dentro do match-all, se a gente for aqui para cima, ele está dentro do match-all. Quando ele estiver, basicamente, convalidando nossas variáveis. Oh, caramba, o negócio estava esquisito. Quando ele estiver convalidando nossas variáveis e ele perceber que ela aqui ela é do tipo variável e é uma declaração, quer dizer, a declaração já acabou na verdade, esse é o deck complete, ele vai simplesmente adicionar isso nas variáveis executadas. Significa que se tiver o programa receber um nome de variável, mas tiver na declaração ainda, tipo, não, variável
mundo, dois pontos int, ele vai ignorar, porque a declaração não tinha sido completa. Mas depois do dois ponto prod, que isso daqui vai ser igual a true, ele vai adicionar todas as variáveis nessa lista. E aqui a questão dos números inteiros, se for um número inteiro ou se for um número real, ele vai salvar nessa lista aqui de números inteiros e números reais. Por fim aqui nós temos simplesmente esse lugar onde define que o deck completo é igual a true, que basicamente seria depois ele fazer toda a nossa lista de declarações, que logo antes do dois pontos prog, como eu tinha dito. E quanto a saber se é um comando de atribuição, nós temos aqui o attribute, quer dizer, igual a true aqui. Vamos dar uma olhada rapidinho que não está marcado. Deck complete, esse aqui, attribute x igual a true. Ele está no else do se não existe um comando de atribuição. Então, se existe um comando de atribuição, ele vai dar aqui um attribute x igual a true. Aí por meio lá da main, como a gente vai ver mais pra frente, esses dados são passados para o analisador. E agora o Bruno vai falar da parte do analisador semântico. Bom, o nosso analisador semântico, a gente começa declarando uma classe leitura do arquivo. E nessa classe a gente vai definir as listas aqui. Como a gente tem o varD, que é a variável definida. A gente tem o varE, por exemplo, que é a variável executada. Então, beleza, a gente tem nessa linha 14 aqui, o public int usado, que ele vai ser usado mais na frente para justificar quando a gente já tiver lido, já tiver usado o caractere. Que nem aqui, por exemplo, a gente vai pegar o nosso programa inteiro e vai atribuir o valor a 0 do usado. Toda vez que esse valor for usado, o valor da variável ele vai mudar para 1. Vai ficar mais evidente mais para baixo. Então a gente tem essa função análise, que ela vai receber as variáveis, os formatos atribuídos e os números. Então a gente checa se todas as variáveis usadas foram declaradas. Se todas as variáveis usadas foram declaradas. Eu li como está escrito aqui. Então temos as variáveis. A gente faz as variáveis executadas, que é o que eu falei, o varE. Variáveis executadas. Depois as variáveis declaradas, que é o varD. E se a executada é igual a declarada. Então a gente faz esse if aqui. Se o varE é igual ao varD, a gente considera ele usado. O que isso significa? Se a variável executada ela é uma das variáveis declaradas, tá certo, foi usado, o programa continua rodando. Porque afinal, se a variável executada não existir, né, não tivesse sido declarada, isso daria um erro. Que seria aqui, ó. Se não existe nenhuma variável declarada igual a executada, a gente faz esse print erro aqui, ó. Erro semântico, variável não foi declarada. Aqui nesse for, a gente vê se alguma variável declarada não foi usada, para ver se faltou alguma coisa, né? Então a gente faz esse warning aí, variável não foi utilizada. Depois a gente checa se o tamanho dos números está dentro do padrão do programa. Porque como foi definido... eu ia fazer isso, obrigado, Guido. Como ficou definido no nosso planejamento, o nosso programa ele tem algumas regras para seguir. Como, por exemplo, o nosso número inteiro, ele não pode passar desses valores aqui, que estão na linha 72. O nosso número real, ele não pode ter mais do que 18, se não me engano, 18 casas decimais ou casas antes da vírgula. Então, tudo isso a gente tenta definir aqui, né? A gente define aqui nessa parte. Checa se o tamanho dos números está dentro do padrão do programa. Então, primeiro, dos números inteiros que eu mencionei, a gente vai procurar erro nos valores. Caso encontre um erro, né? Caso o auxiliar, que a gente usou esse auxiliar para transformar esse número inteiro num double. Caso esse auxiliar seja maior do que o valor máximo ou menor que o valor mínimo, a gente printa esse erro dizendo que o valor causou overflow. E se não, ele causou... Se ele não for maior do que ele causou um erro semântico. Aí muda o valor, né? E diz que causou overflow. Procura erro nos valores reais. Então aqui a gente vai procurar erro agora nos valores reais, que é o que eu disse do tamanho de 18 casas. Se tiver mais que 18, é grande demais. Se for igual a 18, chega a ser diferente de
10 elevado a 18, que é um valor específico, que seria no máximo acho que é 10, sei lá, a casa decimal que é, mas é muito grande o número. Então a gente vê aqui, se o primeiro caractere é 1, porque afinal 10 é elevado a 18, ele é um 10 seguido de 18 zeros. Então o primeiro caractere tem que ser 1 e os outros valores tem que ser 0. E tem que ter exatamente 18 zeros para ser esse número máximo. Caso não seja de zero, caso seja diferente de zero, a gente printa o erro semântico, onde o valor causou overflow também. Se não se aplicar nenhum desses ifs, a gente só coloca o erro dizendo que deu overflow. Depois aqui, a gente vai verificar o depois do ponto e vírgula, porque lá era antes do ponto e vírgula não, desculpa, do ponto. Lá era antes do ponto, então era só os números inteiros, entre aspas. E agora nós vamos analisar os decimais. E aí tem essa mesma lógica do mais 18. A gente vai passar todos os valores à direita da vírgula por esse for, justamente para ver se tá conforme. Se esse for acabar passando do nosso J maior que 18, ou seja, for maior que 18, a gente vai ter um underflow também. E para finalizar, a gente vai printar o erro no número. Então a gente tem esse erro aqui, que é o erro semântico, o valor causou e informa qual que foi o erro causado. A gente vai procurar por erro nos formatos de atribuição para finalizar, que seria basicamente se a gente o que o Guido explicou no leitor tokens, é quando você quer passar uma variável que ela não pode ser transferida para outra, como um inteiro não pode ser transferido para um real, se não me engano. Ao contrário, um real não pode ser transferido para o inteiro, eu sabia que era ao contrário, confundi. Bom, então a gente vai passar por formato das variáveis que recebem atribuição e vai fazer essa verificação que eu falei. Vai verificar a atribuição de um se é igual à atribuição do outro. Se não for, o erro semântico, né? Na atribuição para a variável x, o valor real passado é esperado o valor inteiro. Do analisador semântico é isso. Quer comentar alguma coisa, Guido? Ah não, é que agora que a gente foi relendo eu percebi que na verdade aquele 18 que a gente tinha em cima era pra ser um 19. Ah, mas tudo É, bem. mas é basicamente isso, só que ele tava considerando 10 a 17 como o valor máximo em vez de 10 a 18. Ah, Bom, entendi. agora Bom, eu vou voltando pra mim, né? Tá a última coisa também que mudou no nosso programa. aqui no Mainlex, a única alteração que a gente fez com os outros analisadores foi essa parte aqui, onde a gente cria um analisador semântico com os dados do sintático. Então a gente cria essa função, né? Essa classe. E essa. Essa é o quê, Guido? É Desculpa. o objeto da classe, né? Ah, o objeto, isso. Desculpa. Uhum. Cria esse objeto da classe e passa o analisador semântico, o analisador sintático como um analisador semântico. A gente executa a análise do semântico e agora, se você quiser mostrar como é que executa, Guido. Uhum. Aqui o programa que a gente está usando de exemplo, com algumas variáveis que a gente mesmo criou, o lado tipo real, esse fatorial inteiro, e esse número um pouquinho grande aqui do lado. A gente pode executar ele usando... Eu já tenho um Ctrl C que é mais rápido. Salvo bonitinho. Ele já está compilado tudo. Então ele vem aqui, ele realiza toda a nossa análise ali por cima, mas a parte da semântica aqui embaixo, que inclusive eu acabei esquecendo de colocar algum começo de análise semântica, mas ele printa aqui basicamente, erro semântico, a variável oi não foi declarada, que aqui no meio do nosso código nós temos aqui, não é aquele oi com chaves, é esse aqui ó. Nós temos fatorial, 2 pontos igual, mais oi, só que a variável oi nunca foi declarada, então ele reclama disso. Outro erro semântico que nós temos aqui no código é que na atribuição da variável fatorial, o valor real passado, então é aquilo lá que a gente viu, né? Está tentando passar um valor real para um valor inteiro. Aqui, ó. Temos fatorial é igual a esse número gigantesco do tipo real. Mas o fatorial é inteiro, por isso ele dá um erro no formato da variável. E o último erro que nós temos aqui é um erro de underflow, que é nessa variável aqui, porque nós temos mais que os 18 caracteres permitidos aqui nessa variável. Inclusive, se eu pegar um contador de caracteres, acho que dava pra ver aqui, mas enfim.
E no caso no overflow, para a gente ver, eu vou executar novamente aqui a função, dar alguns segundos só para o código atualizar. Acho que já é o bastante. Na realidade eu tinha cometido um erro aqui, o programa ele só não tinha tido tempo de atualizar para mostrar a mudança. Mas o código, na realidade, eu não tinha cometido, não estava errado a parte dos 19 caracteres. Na verdade, quando ele chega no limite aqui, ele considera que tem 19 caracteres, que ele faz a contagem de 1 até os 18 zeros. Então, se nós fizermos aqui a execução, nós vamos ver que não vai ter, só vai ter o underflow, por conta desse valor aqui acima do 18. Mas o overflow em si ele só acontece se eu tiver aqui 20 caracteres. Inclusive, se a gente der um Ctrl V aqui, dá pra ver que são 20. Aí, agora sim, ele teve tempo de atualizar e aparece aqui o overflow. Quanto ao underflow, se nós deixarmos diminuído aqui os valores caracteres desse, abaixo de 18, 18 aqui acho que já seria bastante, né? 18. Aí nós damos um tempinho aqui para o programa atualizar, damos play e o underflow sumiu, agora só tem o overflow. Se a gente tirar um aqui também, dá um tempinho para o programa atualizar, que é tudo online, né? Aí, os dois erros sumiram, só tem aqueles dois erros que a gente mostrou antes. Então é basicamente isso, professor. Obrigado pelo seu tempo. Valeu, professor. E até o próximo trabalho.